Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aí os nossos trabalhos, hoje nós vamos falar sobre os embargos infringentes e de nulidade. Os embargos infringentes e de nulidade, eles têm previsão lá no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Antes de iniciarmos, de falarmos sobre os embargos infringentes, é importante entendermos um assunto. Pessoal, o Tribunal de Justiça, ele é composto por câmaras e turmas. As câmaras são compostas por 5 desembargadores e as turmas são compostas por 3 desembargadores. Geralmente, são as turmas que proferem decisões, acórdãos contra os recursos interpostos. Então, os nossos recursos, de apelação, de rese, de agravo em execução, geralmente eles são julgados pelas turmas, que são compostas por 3 desembargadores, tá? Ótimo. Fazendo essa introdução, nós vamos entender aí melhor os embargos infringentes e de nulidade. Vamos ver o que está previsto aí na legislação, o que a legislação traz sobre os embargos infringentes e de nulidade. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Vejamos aí, o artigo 609 traz que os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Então, nós já entendemos aqui que as câmaras, geralmente, dos tribunais de justiça, são formadas aí por 5 desembargadores e as turmas por 3 desembargadores. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser deverão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Então, vejamos um exemplo aqui. O seu cliente, ele foi condenado em primeira instância. E aí você interpôs um recurso de apelação a fim de que ele seja absolvido. Só que chegando lá no tribunal, o que aconteceu? 2 desembargadores foram pela manutenção da sentença e pela manutenção da condenação do seu cliente. Já um desembargador votou no sentido da absolvição. Então, vejamos, nós temos um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que o seu cliente, por maioria, ele fosse mantida a condenação dele. Todavia, nós temos um acórdão divergente e é nele que nós vamos focar, porque esse desembargador entendeu pela absolvição do seu cliente. Então, temos um acórdão não unânime, proferido em segunda instância, ou seja, pelo Tribunal de Justiça, e uma decisão proferida em recurso, seja ele de apelação, seja ele um recurso em sentido estrito, seja ele em um agravo em execução. E, além disso, nós temos uma decisão desfavorável ao réu, porque foi mantida a condenação por 2 desembargadores, somente um foi pela absolvição, e nós temos uma decisão não unânime, ou seja, houve divergência entre os desembargadores votantes. Pessoal, por que é importante vocês entenderem isso? Então, para caber, o recurso, os embargos infringentes e de nulidade, exige aí 4 requisitos. O primeiro, que o acórdão, essa decisão, que vai admitir os embargos infringentes ou de nulidade, ele tenha sido proferido em segunda instância pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, a depender aí da competência. B, seja uma decisão proferida em julgamento de um recurso, seja de apelação, seja de rese ou de agravo em execução. Então, não cabe embargos infringentes e de nulidade
contra decisão proferida em sede de habeas corpus ou revisão criminal. Além disso, tem que ser uma decisão desfavorável ao réu. Por quê, pessoal? Porque os embargos infringentes e de nulidade, ele é um recurso exclusivo da defesa. Então, somente a defesa pode opor embargos infringentes e de nulidade. Imagine um cenário diferente, né? O seu cliente, ele foi condenado em primeira instância e em segunda instância, após o seu recurso de apelação, houve uma decisão do tribunal, duas pessoas, né, dois desembargadores votaram pela absolvição do seu cliente e um desembargador votou pela manutenção da condenação. Vai caber embargos infringentes e de nulidade aqui? Não, porque a decisão não foi desfavorável ao réu. Ao contrário, ela foi favorável, foi pela absolvição do réu, tá? Então, é um recurso exclusivo aí da defesa, que somente pode ser interposto aí pelo réu ou pelo seu defensor a favor aí do réu, tá? E, além disso, tem que ser uma decisão não unânime, né? Tem que ter uma divergência de um desembargador. Outro ponto que merece destaque aí é a última parte do artigo. Vejamos o seguinte, o que traz aí o CPP. O CPP traz aqui, ó, que os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência, que nós chamamos de efeito devolutivo restrito. Por que eu estou falando isso, pessoal? Muito simples. Vejamos o seguinte, imagine que, na verdade, você pediu a absolvição do seu cliente, só que dois desembargadores entenderam pela manutenção da condenação, só que um desembargador entendeu não pela absolvição, conforme você pediu, mas pelo reconhecimento de um privilégio ou reconhecimento de uma causa de diminuição de pena. Então, pessoal, os embargos infringentes, eles são restritos àquela divergência. Eu não posso pedir que os demais desembargadores votem pelo quê? Pela absolvição, e sim pelo reconhecimento da causa de diminuição ou privilégio, né, que foi reconhecido pelaquele voto divergente. Então, é importante que vocês também tenham em mente aí essa questão, tá? Então, os embargos infringentes, eles têm efeito devolutivo restrito, ou seja, eu não vou poder pedir aqui mais do que, além do que foi objeto ali daquele voto divergente. Então, se o voto divergente foi para reconhecer um privilégio ou uma causa de diminuição de pena, não há que se falar aqui em absolvição. Então, eu vou me ater aqui à questão para que os demais desembargadores também reconheçam aquela causa de diminuição ou aquele privilégio reconhecido aqui pelo voto divergente, tá? Então, por exemplo, não caiam na pegadinha quando o examinador te trouxer aqui elementos que, inclusive, daria para pedir absolvição, só que o voto divergente não é no sentido da absolvição, e sim de reconhecimento de um privilégio ou de uma causa de diminuição, ou, enfim, outra questão, tá? Porque aí você não pode extrapolar daquele voto divergente. Beleza, pessoal? Outro ponto super importante que vocês precisam aí ter em mente, que trouxe aí para vocês na apostila. A doutrina majoritária é no sentido de que não cabe embargos infringentes e de nulidade contra a decisão proferida pela turma recursal, lá no juizado especial. Então, imaginem, né? Foi proferida uma decisão no juizado especial criminal, né? Seja aí pelo rito, né, sumaríssimo, um crime aí de menor potencial ofensivo, e aí foi proferida uma sentença condenatória. E aí houve divergência em relação à turma recursal. Amanda, vai caber embargos, né, infringentes e de nulidade contra a decisão da turma recursal? A
maioria da doutrina, tá? A doutrina predominante é no sentido de que não cabe embargos infringentes e de nulidade contra a decisão de turma recursal lá da Lei 9.099 de 95. Por quê, pessoal? Porque não há previsão legal, não há previsão de embargos infringentes e de nulidade lá na Lei 9.099, tá? Então, esse é o entendimento majoritário da doutrina, de não caber embargos infringentes e de nulidade quando se tratar de turma recursal, quando se tratar aí de crimes previstos aí, crimes de competência da Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais, beleza? Então, essas informações são importantes para que a gente entenda aqui o contexto dos embargos infringentes e de nulidade. Porque quando a gente, né, pensa nos embargos infringentes de nulidade, a gente fala, meu Deus, deve ser um recurso, né, uma peça difícil para eu fazer em segunda etapa. Só que não é, porque você está restrito àquilo que foi o voto divergente daquele desembargador que divergiu dos demais. Então, você tem que se restringir a pedir que aquele voto prevaleça sobre os demais. Então, né, que a Câmara julgue os seus embargos, chame os demais desembargadores, né, para julgar os seus embargos, a fim de que consiga prevalecer aquele voto divergente sobre os demais. Beleza? Então, são essas as informações mais importantes aí que vocês precisam tomar mais cuidado. Outro ponto que eu preciso falar aqui com vocês e que também é de suma importância é que os embargos infringentes e de nulidade, eles ainda não caíram na prova da OAB após a unificação, né? O que aconteceu? Antes, a prova da OAB, ela era, né, ela era dada diferentemente nos estados. E aí unificou, então todo o Brasil recebe a mesma prova da OAB. Então, se você faz a prova em Minas Gerais, em São Paulo, é a mesma prova. Após essa unificação, não houve ainda a cobrança de embargos de infringentes e de nulidade. Então, gente, é uma peça que pode vir a cair aí na sua segunda etapa. Além disso, é importante que vocês saibam que, salvo engano, em 2018, os embargos infringentes de nulidade foram objeto de questionamento, só que não como peça, mas sim nas questões, tá? Então, por isso é importante que vocês saibam sobre ele, até porque tem chance aí de incidência nas provas de vocês, tá? Vamos passar então aqui, vou passar para vocês os nossos slides para a gente acabar, finalizar aí todos os pontos referentes aos embargos infringentes, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Os embargos infringentes e de nulidade. Os embargos infringentes e de nulidade somente serão cabíveis contra acórdão não unânime, desde que proferido em recurso, não sendo admissíveis contra acórdãos de habeas corpus e de revisão criminal. É o que eu falei para vocês. Assim, sempre que o último momento processual do problema for um acordo não unânime desfavorável ao réu, proferido de um recurso, a única peça cabível será os embargos infringentes ou de nulidade. Pessoal, e outro ponto que falei para vocês, né? Quais são os requisitos aqui? Quais são os requisitos para caber os embargos infringentes ou de nulidade? Falei para vocês que são 4. O primeiro, que seja uma decisão, um acórdão proferido em segunda instância. Segundo, que seja uma decisão proferida em julgamento de um recurso, seja ele de apelação, seja ele recurso em sentido estrito, seja ele agravo em execução. O terceiro,
é que essa decisão de segunda instância, que esse acórdão de segunda instância seja desfavorável ao réu. E, por último, que seja uma decisão não unânime. Então, que um dos desembargadores tenha aí proferido voto divergente, tá? Então, são esses aí os requisitos, tá? Conforme já havia falado para vocês, qual o fundamento? O fundamento é o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, tá? Já fizemos a leitura. Outro ponto importante que vocês vão me perguntar. Amanda, os embargos infringentes, ele é uma peça única ou ele é dividida em duas peças? Ele, na verdade, ele é dividido em duas peças, né? Que é a peça de interposição, que aqui podemos chamar de peça de oposição. Afinal, o verbo, né, que você vai utilizar na sua peça é o verbo opor, tá? Então, você vai opor embargos infringentes e de nulidade. Então, tem a peça de oposição, e essa peça de oposição, ela vai ser endereçada ao relator do acórdão embargado. Então, você vai endereçar ao relator do acórdão embargado. Então, o relator do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou de São Paulo, enfim, o que trouxer o problema para vocês. E também é dividido, além da peça de oposição, também dividido em razões. Então, você vai apresentar as suas razões, né? O motivo aí da sua irresignação, ou seja, que o voto divergente prevaleça sobre os demais. Além disso, gente, é importante trazer aqui a legitimidade, porque aqui não vai ser mais um recurso possível para o Ministério Público, para a acusação ou para o querelante. Os embargos infringentes e de nulidade trata-se de um recurso exclusivo da defesa. Então, ele somente poderá ser interposto pelo acusado e pelo seu defensor, nos termos aí do Código de Processo Penal. Então, pessoal, importantíssimo. Lembrando, né, que só é cabível embargos infringentes e de nulidade quando a decisão for desfavorável, quando a decisão colegiada for desfavorável ao réu. Porque se ela for favorável ao réu, não vai caber embargos infringentes e de nulidade, porque aqui, né, houve uma decisão por maioria favorável ao réu e o Ministério Público ele não pode manejar esse recurso, tá? Então, é um recurso exclusivo da defesa. Por fim, e não menos importante, nós vamos trazer aqui o prazo. Então, pelo próprio artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, nós vimos que o prazo para a interposição dos embargos infringentes e de nulidade é um prazo único de 10 dias. Então, não vai ter prazo para oposição e para apresentação das razões. É um prazo único de você opor e apresentar as razões em 10 dias, a contar aí da publicação do acórdão, tá? Então, publicou-se o acórdão, tem aí o prazo de 10 dias para opor embargos infringentes e de nulidade. Então, vamos aqui resumir as informações mais importantes. É um recurso exclusivo da defesa, é um recurso exclusivo da defesa de uma decisão colegiada proferida aí em segunda instância, que pressupõe a existência de um recurso anterior, seja ele de apelação, seja ele recurso em sentido estrito, seja ele agravo em execução. E também pressupõe uma decisão não unânime desfavorável ao réu, tá? Outro ponto
importante que trouxe para vocês, mas é importante repetir que para a maioria da doutrina não é cabível embargos infringentes e de nulidade para decisões proferidas pela turma recursal, lá da competência do Juizado Especial Criminal, lá na Lei 9.099, pelo simples fato da Lei 9.099 não prever esse tipo de recurso. Além disso, também é importante salientar aqui o efeito devolutivo restritivo, tá? Então, você vai pedir que seja considerado o voto divergente naqueles termos em que foi decidido pelo desembargador. Então, se você pediu a absolvição, só que o desembargador ele não entendeu pela absolvição, e sim pelo reconhecimento de alguma causa de diminuição de pena, ou de um privilégio, ou entendeu pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, você tem que se ater, se restringir àquele objeto do voto divergente, tá? Você não pode pedir que seja absolvido aqui o seu cliente, tá? Já que não foi essa a decisão do voto divergente. Beleza? Ótimo. No próximo bloco, nós vamos, então, fazer juntos os nossos embargos de infringente, os nossos embargos infringente e de nulidade. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado aí por me ver até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre aí os embargos infringentes de nulidade, podem contar comigo aí nas redes sociais e pelo WhatsApp. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo bloco.